Meus amados e meus queridos irmãos, mais uma vez estou aqui com a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo de número 1, a partir do versículo 6 até o versículo 9, que diz a palavra do Senhor Jesus: Admira-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para outro evangelho, a qual não é outro evangelho, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, é um pequeno versículo, aleluia, glória a Deus, contendo só 4 versículos, aleluia, Jesus, mas é um versículo muito importante, aleluia, Jesus. Como assim muito importante? Se você for prestar atenção no que o Senhor está falando aqui, através do apóstolo Paulo no livro de Gálatas, o Senhor está falando sobre pessoas que perturbam o evangelho e querem perverter o evangelho de Cristo. Como assim perturbar e perverter? Mudando o evangelho, usando as palavras, aleluia, Jesus, para poder transformar naquilo que agrada a carne do homem. Aleluia, Jesus. E o Senhor diz lá no finalzinho, aleluia, glória a Deus, que mesmo que venha um anjo, ou até mesmo os apóstolos, preguem ou faça qualquer coisa que vá além do que está escrito, seja anátema. Anátema significa amaldiçoado. Aleluia, Jesus. Se você for parar para prestar atenção, aleluia, glória a Deus, este evangelho ao qual está sendo pregado no mundo todo, aleluia, Jesus, é o evangelho da anátema, é o evangelho da maldição, aleluia, Jesus. Se você for ler lá no livro de Mateus, a palavra do Senhor vai dizer que este evangelho será pregado a toda criatura, em testemunho a toda criatura, a todas as nações. E aí virá o fim. Mas se você for observar, figuramente, este evangelho que muitos estão pregando já chegou a todo canto das nações. E por que não veio o fim ainda? Porque o evangelho ao qual Cristo falou ao apóstolo Paulo, mediante a revelação pelo Espírito Santo, é o verdadeiro evangelho, e não esse evangelho da anátema, acrescentado, distorcido, aleluia, Jesus, um evangelho ao qual muitos não querem se opor à palavra de Deus, aleluia, Jesus, se submetendo aos falsos profetas, aos falsos mestres, aleluia, Jesus, esses falsos líderes. Sabe por que eu estou falando isso? Se você for ler aqui no versículo 10, olha que o apóstolo Paulo fala: Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Está entendendo? Aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo estava falando que ele prefere se submeter à palavra do que ao homem. Muitos vão usar a palavra de Deus, aleluia, Jesus, para poder oprimir as pessoas, aleluia, Jesus. Como assim oprimir? Aleluia, Jesus. Olha que eu vou lhe mostrar lá no livro de Pedro, aleluia, Jesus. Glória a Deus. O livro de 2 Pedro, capítulo de número 2.
E assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano, o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, mesmo repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado ao longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Você está entendendo, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Quando o Senhor fala, aleluia, lá no livro de Gálatas, que mesmo que venha um anjo do céu, ou até mesmo os apóstolos, pregue ou fale qualquer coisa que vá além do que está escrito, seja anátema. Aleluia. Olha o que o Senhor está dizendo, que surgirão falsos profetas, falsos mestres, a qual vão introduzir heresias destruidoras, ao ponto de renegarem o soberano, o Senhor Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Muitos não estão desvalorizando os mandamentos de Deus, as ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo, dando ouvido aos falsos profetas, negando aquilo que Cristo deixou escrito. Aleluia, Jesus. Estão dando ouvido mais aos falsos profetas, aos falsos mestres, do que dando ouvido à palavra. Aleluia, Jesus. Aqui no próprio livro de Pedro, a Bíblia vai falar sobre a superioridade da palavra de Deus. Não há nenhum homem que esteja acima da palavra. A palavra de Deus está sobre todos os seres humanos. Aleluia, Jesus. A palavra ela é superior a qualquer igreja, a qualquer homem, a qualquer coisa aqui na terra. Mas muitos estão deturpando, pervertendo o evangelho de Cristo, trazendo doutrinas de homem, preceito de homens. E o próprio Cristo nos orienta disso. Muitos não pregam, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos falou desde o livro de Mateus, Apocalipse, para que nós venhamos ser acautelados dos fermentos dos fariseus e dos saduceus. E quais são esses fermentos? É as doutrinas de homens, os preceitos de homens. Aleluia, Jesus. A qual introduzirão dissimuladamente heresia destruidora, ao ponto de renegar o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Se você for olhar quantas portas largas não tem aí, dizendo que você pode tudo, escondendo os versículos bíblicos, escondendo tudo aquilo que fala, aleluia, Jesus, que o servo de Deus não deve estar, e eles ocultam essas palavras. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Você vai ver como, aleluia, Jesus, eles estão pervertendo o evangelho. Aleluia, Jesus. Aqui mais embaixo você vai ler aqui, você vai entender. Ó. E por causa dele será infamado o caminho da verdade. Hoje a pessoa que obedece às escrituras sagradas, aleluia, Jesus, ele é taxado, aleluia, como cafona, aleluia, Jesus, como é besta, é crente, é fanático, aleluia, Jesus, por obedecer às escrituras, porque o caminho da verdade foi infamado por causa desses falsos profetas. Olha o que o Senhor diz também. E também, movidos por avareza, farão comércio de vós com as palavras fictícias. Aleluia, Jesus. Por causa da avareza, muitos deles vão fazer de comércio das pessoas com as palavras. Como assim? Farão comércio de vós. Vai usar as pessoas, vai usar a palavra para poder ganhar dinheiro. Aleluia, Jesus. Como assim? Ele vai tentar implantar no seu coração que você tem que dar dinheiro para você poder receber da parte de Deus. Eles vão inventar um monte de tipo de coisas. É voto em dinheiro, é campanha em dinheiro, é feijão do milagre, é vassoura do milagre, é rosa do milagre. Tudo isso são comércio de voz com as palavras. Ele usa
As pessoas, como está escrito aqui, ó, farão comércio de vós com as palavras. Ele vai usar as pessoas, aleluia, Jesus, para poder ganhar dinheiro. Então ele vai inventar um monte de coisa. Aleluia, Jesus vai falar que você vai fazer um voto da família, é voto para curar, é voto para abençoar, é voto para não sei o quê, é voto para não sei o quê, e tudo isso só para tirar dinheiro, para sustentar a sua riqueza, a sua luxúria. Aleluia, Jesus. Preste atenção, a mulher do fluxo de sangue, ela fez alguma oferta em dinheiro para ela ser curada? Simplesmente a fé dela curou ela. Como? Ela disse, se eu tocar na orla da veste, eu serei curada. Aleluia, Jesus. Não precisou dar dinheiro. Jesus não paga, Jesus não cura ninguém porque deu dinheiro. Você será curado por causa da sua fé. Aleluia, Jesus. Você será curado pela sua fé e não porque você pagou, ou você comprou algo, ou fez um voto em dinheiro. Aleluia. Isso são tudo, aleluia, heresias. Isso são tudo, aleluia, glória a Deus, os falsos profetas. Aleluia, Jesus. Muitos estão sem sabedoria porque aprenderam de pessoas erradas. Aleluia, Jesus. E, aleluia, por não examinar as escrituras sagradas, acabam fazendo da mesma forma. E eu vou lhe explicar por que acontece isso. O próprio Cristo disse, aleluia, Jesus, que um guia cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no barranco. Aleluia, Jesus. Então, muitas pessoas estão sendo guiadas pelo guia cego, mas por eles não examinar a escritura sagrada, eles acabam, aleluia, Jesus, seguindo eles também. Aleluia. Mas as escrituras sagradas estão aí. Jesus disse que o povo dele perece por falta do conhecimento. Examinai as escrituras sagradas. Aleluia. O povo está perdendo a sua salvação por não examinar as escrituras. Aleluia, Jesus. Então o que você mais vê, aleluia, Jesus, é os falsos profetas, é os falsos mestres, introduzindo heresias dentro das igrejas, dizendo, aleluia, glória a Deus, que você, aleluia, Jesus, só é rico, aleluia, Jesus, você só vai ter dinheiro, aleluia, você só vai ter alguma coisa se você der dinheiro na igreja. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estão ensinando as pessoas a ser avarenta, que tem que dar para receber. A Bíblia vai dizer que a salvação, ela não tem preço. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje, qualquer lugar que você vá, seja fiel a Deus. Quer dizer que fiel a Deus é você estar dando dinheiro na igreja. A Bíblia diz que Cristo foi fiel. E onde é que está escrito que Jesus deu dinheiro na igreja? Fiel porque obedeceu às escrituras sagradas. Cumpriu a palavra de Deus. Foi obediente às escrituras. Aleluia, glória a Deus. E semelhantemente temos que ser obedientes. Como assim? Se você ler Romanos 5, a Bíblia vai nos dizer que Jesus fala que por meio da desobediência de um só homem, nos tornamos pecadores. Se você for observar, nós não temos nenhum direito de escolha. Só por causa de nós já nos tornamos pecadores. Aleluia, Jesus. Mas Jesus disse, mas por meio da obediência de um só homem, nos tornaremos justos. Você prestou atenção que a gente não se torna, aleluia, Jesus, só porque Cristo obedeceu nós já somos justos? Não. Olha o que Jesus disse. Por meio da obediência de um só homem, nos tornaremos justos. Para que nós venhamos nos tornar justos, nós temos que obedecer. Assim como Cristo obedeceu ao Pai. Como Cristo disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Então todos nós temos que fazer a vontade do Pai. Aleluia, Jesus. Obedecendo às Escrituras Sagradas, da maneira que está escrito. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. E é por isso que o caminho da verdade ele está sendo difamado. Porque os falsos profetas estão pregando e as pessoas estão seguindo. Aleluia, Jesus. Por não examinar a Escritura Sagrada.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus. Saiam, corram, fujam. Quando você vê homens que dizem ser homem de Deus, aleluia, fazendo você estar dando, aleluia, glória a Deus, dinheiro em tudo que tem que fazer na igreja, tem que dar dinheiro. É certo que nós temos que ofertar na casa de Deus. Mas é como o apóstolo Paulo diz, segundo propor o nosso coração, não o coração de quem está pregando ou de quem estão pedindo. Quando o apóstolo fala, segundo propor o teu coração, se eu chegar aqui e falar, irmão, vocês têm que dar 100, 20, 30, não é segundo o coração de vocês, é segundo o meu coração. Então você está dando aquilo que eu acho que você tem que dar. Mas o apóstolo Paulo deixou bem claro. E o apóstolo Paulo ele não falou dele, mediante a revelação pelo Espírito Santo, o próprio Cristo. Ele falou, contribua segundo propor o teu coração. Aleluia, Jesus, é do jeito que você acha, do jeito que você deve, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu só tenho tanto. Eu vou ofertar hoje na casa de Deus. Isso, aí sim, oferte. Ajude a obra do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas muitos estão incentivando as pessoas a ser avarento, ensinando que você tem que dar para receber, distorcendo as escrituras sagradas. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Usando versículos bíblicos para poder dizer que você tem que dar pouquinho para receber muito. Mas se você for ler essa passagem, que é a parábola dos talentos, não tem nada a ver com dinheiro. Deus, Jesus Cristo, ele usa a moeda, aleluia, Jesus, para simbolizar. É uma parábola. Ele usa a moeda, aleluia, Jesus, para poder comparar com os dons, aleluia, Jesus. Aí Jesus disse, aleluia, glória a Deus, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. O que Cristo está falando? Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Pai. Jesus está falando do céu. E eles distorcem essas palavras para dizer que você tem que dar pouco e receber muito. Seja fiel no pouco e nem muito eu te colocarei. Você preste atenção que não tem lógica. Porque é o que o Senhor Jesus Cristo diz lá no livro de Mateus capítulo 6. Se não me falar a memória, versículo 18. Buscai o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. E quais são essas demais coisas? O que há de comer, de beber e de vestir. E aonde é que está escrito que Deus vai lhe dar muito dinheiro? Como muito tem pregando aí. Dizem que Deus vai lhe dar riqueza. Aonde é que está escrito isso, que Deus vai dar riqueza ao homem aqui na terra? Jesus disse, ó, se contentar com o que tem. Aleluia, porque o dinheiro é raiz e espécie de todo mal. E todo aquele que eu vi conversar se desviou da fé. Então, meus irmãos, não se iluda. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor quer você como sacrifício vivo. Cultuando ao Senhor, obedecendo às Escrituras Sagradas, fazendo a vontade de Deus. Não faça com esses que estão perturbando o Evangelho de Cristo. Aleluia, Jesus. É por isso que ainda não veio o fim. Porque o verdadeiro Evangelho ainda não foi pregado a toda a criatura. Porque esse Evangelho que está espalhado aí é o Evangelho da Nátima. É o Evangelho, aleluia, Jesus, acrescentado. É o Evangelho tirado. Como assim acrescentado? É aquele Evangelho, aleluia, Jesus, que as pessoas estão começando a acrescentar, bota coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. Falando coisas que não estão nas Escrituras Sagradas. E o próprio Cristo deixou bem claro aqui que os falsos profetas e os falsos mestres, eles vão introduzir heresias destruidoras ao ponto de renegar o Cristo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Se você for olhar, quantos não estão seguindo as práticas libertinas em que você pode fazer tudo? A Bíblia fala sobre o corte de cabelo. Aleluia, Jesus. Que não pode se tosquiar e nem rapar.
E as mulheres tudo cortando o cabelo e tosqueando. Mas livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 16. Se você ler, está lá escrito. Leia o versículo todo e você vai entender. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mulheres botando brinco. Aleluia, Jesus. Pintando as unhas, maquiagem. E esquece de Jezabel, que usava desses artifícios, aleluia, Jesus, para poder, aleluia, glória a Deus, derrubar os profetas de Deus. E Cristo lá no Novo Testamento falou de Jezabel. O espírito de, aleluia, Jesus, por causa dela se tornou um espírito de demônio dentro das igrejas. Lá na carta de, aleluia, Jesus, o Apocalipse, aleluia, Jesus, o próprio Cristo fala às igrejas da Ásia, uma das igrejas da Ásia, que ele não permite que essa mulher Jezabel venha profetizar na casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Aí você vai estudar quem era Jezabel, o que ela fazia. O que é que ela fazia? Ela pranchava cabelo, ela encrespava, como diz nas Escrituras Sagradas, a palavra que usava naquela época, encrespar, que é alisar o cabelo. Você pintava o rosto todo, usava roupas apertadas, coladas, para poder seduzir. Aleluia, Jesus. Usava adereços de ouro. Aleluia, Jesus. Roupas dispendiosas, caríssimas. E tudo isso está no Novo Testamento que Cristo, aleluia, glória a Deus, deixou bem claro. Mas mesmo assim, os falsos profetas, os falsos mestres permitem que Jezabel venha pregar na casa do Senhor. Eu estou falando de Jezabel, mulher, Jezabel, homem também. Porque tem muitos homens que gostam de botar um brinquinho na orelha. Gostam de botar uma calça bem coladinha no corpo, na lascívia, sensualizando. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, abra os teus olhos. Não entregue a tua vida eterna na mão de homens. Aleluia, Jesus. Faça como o apóstolo Paulo. Procuro eu agradar a Deus ou aos homens? Se agradar aos homens, não sou servo de Cristo. Então agrade a Deus. Por isso que o Senhor diz, sujeitai a Deus. Resistir o diabo. Ele fugirá de vós. Primeiramente é se sujeitar a Deus. O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Aleluia, Jesus. Então, se sujeite a Deus, a palavra, que está acima de todo homem, toda a igreja. Aleluia, Jesus. Se o seu líder, ele não está dentro das escrituras sagradas, você não é obrigado a obedecer. Senão ambos cairão no barranco. Será você sendo guiado pelo guia cego. Aleluia, Jesus. Você vê que o apóstolo Paulo, ele não fala nada do que vai além das escrituras sagradas. Você vê que o apóstolo Paulo, ele foi aos céus, ele foi arrebatado. Mas você não vai ver ele falar nada do que viu no céu. Hoje as pessoas dizem que é arrebatado, aí chega contando tudo do céu. Aleluia, Jesus. O homem que imitou Cristo Jesus. Cristo deu essa autoridade a ele. De falar. Sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Foi aos céus, arrebatado, e não pôde falar o que ele viu lá no céu. Hoje, aleluia, Jesus, pessoas que não chegam nem na unha do apóstolo Paulo, crentes mentirosos, que não obedecem às escrituras sagradas, faz tudo o contrário da palavra, diz que é arrebatado e vem contando tudo que tem lá no céu. Pelo amor de Deus. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, Jesus, são pessoas, aleluia, Jesus, que têm perturbado e distorcido o evangelho de Cristo. Mesmo que venha um anjo do céu, ou até mesmo nós, os apóstolos, fale qualquer coisa que vá além do que está escrito, amaldiçoado, anátema. Quantos muitos não estão sendo amaldiçoados por causa deste evangelho? Da anátema.
Muitos não estão sendo, aleluia, muitos não estão sofrendo aí, achando que é porque está pregando a palavra, mas quando você vai ver, é porque está sendo amaldiçoado, porque está acrescentando as escrituras sagradas. Eu vou lhe provar dentro da Bíblia o que acontece com quem acrescenta e com quem tira a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 18 e 19. Eu e todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente: venham sem demora. Amém. Vem, Senhor. E olha o que o Senhor fala aqui no versículo de número 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Aleluia, Jesus. Está entendendo, meus irmãos? Porque muitos estão passando por luta e por prova. O próprio Cristo disse mesmo que vem um anjo do céu, ou até mesmo o apóstolo, pregue ou fale qualquer coisa que, valendo o que está escrito, seja amaldiçoado, seja anátema. Quantos não têm acrescentado a palavra de Deus? Muitos não têm deixado de pregar a palavra de Deus? Porque quando você deixa de pregar a escritura, você está tirando, dizendo que essa palavra não vale. Então você está tirando. E muitos que estão tirando, o seu nome está sendo apagado do livro da vida. Por que eu falo isso? Porque as palavras de Cristo, ela é fiel e é verdadeira. Acontece, meus irmãos. Então lhe digo nesta noite, não tire, aleluia, Jesus, nada das Escrituras Sagradas, nem um tio, nem uma vírgula, porque passará céus e terra, mas as palavras não passarão, nem uma vírgula e nem um tio passará, até que se cumpra tudo. Então, muitos não estão, aleluia, Jesus, o seu nome sendo apagado do livro da vida? Muitos das suas boas obras não estão sendo apagadas do livro da vida? E a sua parte da árvore da vida será tirada da terra santa. E aqueles que acrescentam recebem todos os flagelos. Que flagelo? Todas as pragas, todas as enfermidades. Aí você não entende quando você vê muitos crentes passando por uma tentação, uma prova terrível. Sabe o que é isso? Porque eles estão acrescentando a palavra de Deus. É porque eles estão tirando a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que o Senhor disse que mesmo que venha um anjo do céu, ou os apóstolos, pregue qualquer coisa que, valendo o que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado. Aleluia, Jesus. Mesmo que venha um anjo do céu, está entendendo? Mesmo que venha um anjo e pregue qualquer coisa. Isso é Deus falando, mesmo que o próprio Deus envie um anjo e fale qualquer coisa que, valendo o que já foi pregado, é para ser amaldiçoado. Aí vem um homem, o falso profeta, o falso mestre, e querem mudar a palavra de Deus, querendo ser mais que a palavra, dizendo isso aqui pode ler, isso aqui não pode, isso aqui pode fazer, isso aqui não pode, distorcendo tudo aquilo que Cristo falou. Vou lhe dar um exemplo. Se você ler Mateus, capítulo de número 6, Jesus disse: e não faça, aleluia, Jesus, como os hipócritas, que oram em pé nas sinagogas e nas praças para serem vistos diante dos homens.
Jesus ele dá uma ordem. Não faça como os hipócritas, que ora em pé na sinagoga e nas praças para ser visto diante dos homens. E hoje o que você mais vê nas igrejas, aleluia, Jesus, é os homens, aleluia, mudando aquilo que Cristo nos ordenou. Fique de pé, meus irmãos. Não irreverencia a mim mais a palavra do Senhor. Vamos orar. E Jesus disse, não faça como os hipócritas, que oram em pé na sinagoga, igreja, nem nas praças e nas ruas para serem vistos diante dos homens. Sinal de reverência é em pé ou é de joelhos? Se você for ler Aleluia Jesus, Daniel orava 3 vezes ao dia no terraço. Se você for ler lá, era de joelhos. Se você for ler as passagens do livro de Isaías, Jeremias, Davi, era tudo de joelhos. Se você ler o apóstolo Paulo na praia, de joelho. Paulo, quando ia nas congregações, o apóstolo Paulo falava, e todos pondo-se de joelhos. Aleluia, Jesus. Então Cristo disse para não orar em pé, aí o homem vai lá e diz, fique de pé. Quer dizer que a palavra do homem vale mais do que as palavras de Cristo? Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, infelizmente estamos vivendo um evangelho distorcido, o evangelho da nátima. Aleluia, Jesus. Mas isso não impede das pessoas serem usadas por Deus. O dom está aí. O Senhor disse, e tudo que pedires em oração crendo recebereis. Aleluia, Jesus. Mas naquele grande dia tudo será tomado. Não se engane, aleluia, Jesus, com revelações. Não se engane com quem fala em línguas. Não se engane, aleluia, porque o homem pula, roda, porque fala em línguas, porque passa revelação, tem visão, porque expulsa demônio. Porque tudo isso naquele grande dia, muitos vão querer usar disso para querer, aleluia, querer enganar o próprio Cristo. Aí Cristo vai dizer, ó, afastai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Porque praticaram a iniquidade. Você está entendendo? Você sabe a passagem que fala sobre isso? Aleluia, Jesus, Mateus 7. E muitos naquele dia hão de dizer, glória a Deus, aleluia, não expulsamos demônio em teu nome, não curamos em teu nome, não profetizamos em teu nome. Naquele dia muitos vão usar disso, aleluia, Jesus, para poder se justificar diante de Cristo. Muitos vão dizer que louvou, muitos vão dizer que pregou, que evangelizou, mas o que vai salvar é a obediência à palavra de Deus. Por isso que Cristo fala no finalzinho lá, porque praticou a iniquidade, porque estava no pecado. E o princípio de todo pecado é a desobediência. Se Cristo disse não faça, é para não fazer. Se Cristo disse faça, é para fazer. Eu vou falar algo que eu sei que muitos não fazem, principalmente os que dizem ser servo de Deus. Livro de João, 1 João, se não falo a memória, capítulo de número 3 ou 2. Aleluia, Jesus fala sobre, aleluia, e todos aqueles que tiverem recursos aqui na terra e ver o seu irmão padecer necessidade, e se não ajudar, o amor do Pai não está nele. Aleluia, Jesus. Quantos muitos aí tem passado pelo faminto, tem passado por aquele povo que não tem, aleluia, nada, que necessita. Virei a cara. Ele está aí porque quer. Ele está aí porque ele não quer estar na presença de Deus. E o Senhor Jesus Cristo, levai as cargas uns dos outros, Gálatas. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprirei a lei de Cristo. Porque muitos que se acham ser alguma coisa, enganam a si mesmo, pois não sabem de nada. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, eu vim trazer aqui algo da parte de Deus, uma palavra revelada pelo Espírito Santo, a qual toda a igreja, aleluia, Jesus, nenhuma delas tem obedecido, é a palavra de Deus, as ordenanças do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos aprendem assim, eu aprendi assim, aprendeu errado. A maneira correta do jeito que está escrito na Bíblia. Pode vir anjo, aleluia, Jesus, pode vir apóstolo, pode vir pastor, pode vir presbítero, pode vir missionário, pode vir evangelista, pode vir bispo, pode vir padre, papa, pode vir o que vier. Aleluia, Jesus. Se falar qualquer coisa equivalendo ao que já está escrito, seja amaldiçoado. Aleluia, Jesus. Você vê que o povo está tão desobediente que eles não obedecem às escrituras sagradas. E eu vou lhe provar. Livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do 27. Olha o que diz a palavra do Senhor. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Jesus. Outra passagem. Aleluia, Jesus, porque tem muito crente, aleluia, sofrendo, é enfermidade, aleluia, é a tribulação na vida, aleluia, por causa disso. Porque está comendo do corpo de Cristo e do sangue do Senhor, sendo culpado e réu do corpo de Cristo, por não discernir o corpo do Senhor Jesus, tomando indignamente, tomando algo da parte de Deus, sem estar preparado para isso. Está indigno de tocar nas coisas de Deus. Indigno como? Em pecado. Fazendo coisas que desagradam a Deus. Muitos estão tomando a ceia em adultério. É mentiroso, tomando a ceia. Está na fornicação, está no ato sexual antes do casamento. Está na lascívia, que é pecado. Está na sensualidade, está na imoralidade sexual, está na conduta desenfreada. Aleluia, Jesus. Está nas obras da carne. Aleluia, Jesus. Fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Aleluia, Jesus. Aí a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Pois depois coma do pão e beba do cálice. Para que o juízo, não venha a ser grande. Você então tem que examinar a si mesmo. Como assim me examinar? Será que eu estou apto para tocar no corpo de Cristo e beber do sangue? Para que eu não venha a ser culpado do corpo, seja réu do corpo de Cristo. Aleluia, Jesus. Para que não nós venhamos ser julgados pelo mundo. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, abra os teus olhos. Aleluia, Jesus. Abra a tua mente. Examine as Escrituras Sagradas. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação por não examinar as Escrituras Sagradas. Muitos estão, aleluia, Jesus, querendo aprender dos homens. Mas o homem ele não tem poder de ensinar nada. Como assim não é o homem para nos ensinar? Vou lhe provar nas Escrituras Sagradas que não é o homem que nos ensina. João, capítulo de número 1, 2, versículo de número 27. Olha o que nos ensina. Quanto a vós outro, a unção que dele recebeste, dele quem? Espírito Santo. Em vós não tendes necessidade. Perdão, deixa eu voltar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Quando você recebe algo da parte de Deus, qualquer dom, qualquer coisa, aleluia, a Bíblia diz que permanece em nós. A gente não tira, Deus não tira, Ele não toma. Aleluia, Jesus. Permanece. Por que permanece? Por isso que naquele grande dia muitos vão dizer que curou, que expulsou demônio, que pregou, que falou línguas. Porque permanece na pessoa. E só naquele grande dia que o Senhor vai tomar o que é dele. Aleluia, Jesus. É por isso que muitos vão dizer que curou, que expulsou demônio. Mas muitos vão estar na prática do pecado. Aí a Bíblia diz, ó, e não há necessidade que ninguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira e não é falsa. Aí Jesus fala, permanecei com ele. A ele vos ensinou. Então assim, meus irmãos, que nos ensina de todas as coisas o Espírito Santo. Examinar a Escritura Sagrada. Pensa que o Espírito Santo devia lhe ensinar. Porque se você for aprender do homem, aleluia, Jesus, você vai quebrar sua cara. Examine a Escritura Sagrada. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aprendeu com Gamaliel. O apóstolo Paulo aprendeu com Gamaliel quando ele era Saulo. Olha o que ele fazia por ter aprendido do homem. Ele matava, torturava e perseguia a igreja de Cristo. Mas no dia que ele teve encontro com Cristo Jesus, a máscara, aleluia, Jesus, caiu. A escama dos olhos caiu. E ele viu que ele estava fazendo tudo errado. Porque ele estava aprendendo do homem. Mas quando ele passou a aprender de Cristo, mediante a revelação pelo Espírito Santo, ele passou a fazer tudo correto. Porque o apóstolo Paulo passou a aprender do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E é isso que eu digo para você, aleluia, nesta noite. Aprenda do Espírito Santo. Não aprenda dos homens. Porque os homens só ensinam aquilo que vos agrada. Com medo de perder membro, com medo de perder as pessoas, com medo de perder a boa vida, o luxo. Aleluia, Jesus. Porque hoje que você mais vê hoje, aleluia, Jesus, são pessoas, aleluia, preocupadas, com medo de perder os membros, para não perder o luxo. É carro de 100 mil, 200 mil reais, 500 mil, e os irmãos passam necessidade. Aleluia, Jesus. E onde é que está escrito? Aleluia, que Deus chamou ninguém para estar ganhando fortuna dentro da igreja. Onde é que está escrito? Aleluia, Jesus, que o homem tinha que comprar toda a riqueza com o dinheiro da igreja. O Senhor disse, ó, todo aquele que serve o altar, se alimente do altar. Tire o seu sustento. Um carro de 200, 300 mil é sustento. Relógio de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais é sustento. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, abre teus olhos, fique atento. Os falsos profetas estão enganando muito. Como eu disse lá no aleluia, mas logo no início, aleluia, estão fazendo comércio de voz com as palavras. Estão usando as pessoas para poder ganhar dinheiro. Pega as pessoas, ensina as pessoas a ser avarento. Você só vai morar só se você comprar. Você tem que dar. Quem dá dízimo vai para o céu. Quem não dá vai para o inferno. A salvação não tem preço. A palavra de Deus diz, não tem valor a salvação. Aleluia, Jesus. E ser fiel a Deus é você obedecer a palavra. Hoje todo mundo só usa a palavra ser fiel para dar dinheiro. Está repreendido em nome de Jesus. De acordo com as Escrituras Sagradas. Aleluia, Jesus. Está tudo errado. Esse ensinamento. Esse que está sendo pregado é o evangelho da Nátima. Aleluia. É o evangelho distorcido. Aleluia, Jesus, ao qual no decorrer do tempo foi sendo acrescentado. Aleluia, Jesus. No decorrer da vida e dos tempos para cá. Você vê que ninguém persevera, ninguém guarda
né, a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Todos eles só vêm trazendo aquilo que agrada a eles, para poder manter a igreja cheia. Se você chegar em uma igreja Porta Larga, está cheia. Mas se for passar por uma igrejinha que prega a doutrina de Cristo, é contado de dedo. 4, 5, 6, 7 pessoas. E quando tem mais, aleluia Jesus, é porque já está lá também, aleluia Jesus, algum ensinamento da heresia. Porque a palavra do Senhor não é mentirosa. A Bíblia diz que por causa destes falsos mestres, falsos pregadores, aleluia Jesus, que deturpam e pervertem o evangelho de Cristo com heresia, aleluia, acaba, aleluia, glória a Deus, inflamando o caminho da verdade. Se inflama, é porque fica pouquinho o caminho da verdade. São poucos que permanecem no caminho da verdade, porque está inflamado. E todos aqueles que pregam a verdade é taxado, aleluia Jesus, aleluia, glória a Deus, como santão. É o santão. Mas Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. Então, aleluia Jesus, estamos vivendo um evangelho danado, um evangelho distorcido. Aleluia Jesus. E eu falo para vocês nesta noite que o Senhor venha, aleluia, aprender do Espírito Santo, para que você não venha, aleluia, perder o seu tempo na igreja e chegar naquele grande dia, o Senhor chegar e falar, afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, porque praticou iniquidade. Não adianta chegar naquele dia, mas ele me ensinou errado. Eu lhe orientei sobre o fermento dos fariseus. Eu lhe orientei, aleluia, sobre as falsas doutrinas dos falsos mestres, dos falsos profetas. Eu lhe orientei, aleluia, Jesus, glória a Deus, sobre pessoas, guias cegos. Estava lá, está lá no livro de Mateus, até Apocalipse, eu repreendendo os falsos mestres, as falsas doutrinas. Aleluia, Jesus, porque você não foi pesquisar, porque você não examinou a Escritura Sagrada, porque você entregou a sua vida eterna de sofrimento ou de paz na mão dos homens. Se eu mandei você examinar a Escritura Sagrada. Então, meus irmãos, aleluia, Jesus. Glória a Deus, e com esta palavra na tábua do teu coração. É aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus fala aos vossos corações. Se eu for para me falar, eu vou falar aqui, vou trazer mais de 20, 30 versículos, provando tudo isso aqui que eu estou falando. Aleluia, Jesus, mas já está chegando há muito tempo. Aleluia, Jesus. E quando o vídeo ele demora muito, aleluia, as pessoas muitos não gostam, porque demora mais. Mas para poder explicar a Escritura Sagrada, não tem como explicar em 5 minutos, nem 10, nem 15, nem 20. Tem que ser de 30, 40, 50, até 1 hora. Porque é muita informação. Aleluia, para vocês não ficarem enganados. E muitos têm pegado, tentado explicar salvação, conversão, arrependimento, querendo falar as coisas em 5, 10, 15 minutos. É impossível, meus irmãos. Não tem como. Porque a palavra do Senhor, aleluia, Jesus, ela é ampla. Aleluia. Qualquer mensagem que você pega, ela tem vários versículos que testifica. E se eu for ficar aqui falando, eu vou falar 1 hora e meia, e ainda não vou conseguir falar tudo. Aleluia, Jesus. Isto aqui, aleluia, são palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Não são as minhas palavras, são as palavras de Cristo Jesus, da maneira que está escrito. Eu tenho o maior medo de acrescentar uma vírgula ou um tio das Escrituras Sagradas. Eu falo aquilo que Cristo falou, eu falo aquilo que os apóstolos falaram. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, guarde essa palavra na tábua do teu coração. Aquilo que eu não pude falar, que o Espírito de Deus guarde em vossos corações. E se quiser ouvir outros tipos de pregações, tenho mais vídeos, aleluia, completos, aleluia, Jesus, aqui, aleluia, Jesus, no meu canal do YouTube, aleluia, Jesus. Tem falando sobre as obras da carne, tem falando sobre o significado real do dízimo, para que serve, para que não serve. É só vocês pesquisar e você vai entender. Aleluia, Jesus. Compartilhe com seus amigos, para que o verdadeiro evangelho venha chegar a toda criatura, um testemunho a toda a nação. Que Deus abençoe todos. Muito obrigado. Aleluia, Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus. E amém. E em nome de Jesus.